dia 14, está ocorrendo em todo o Brasil o Mutirão da Conciliação. É um evento que acontece anualmente e aqui em São José também vai acontecer esse evento e nós recebemos o Leonardo Ramos Zeppelini, que ele é assessor jurídico do fórum aqui do município, para falar sobre a prática, como é que funciona essa conciliação. Leonardo, muito obrigada por ter aceito nosso convite para conversar sobre essa prática. Boa tarde, tudo bem? Bom, Leonardo, para a gente iniciar, para quem não conhece, o que é uma audiência conciliatória? Então, uma audiência conciliatória é uma audiência onde as partes poderão compor um acordo em um processo judicial, já em trâmite. É uma audiência simples, sem formalidades, onde um conciliador é quem vai conduzir essa audiência, na verdade, sem a presença de um juiz. É uma forma de se dar uma agilidade maior aos processos, de se ter um resultado efetivo, ao invés de uma longa demanda, uma longa espera. É uma forma de, quem sabe, se conseguir um resultado o quanto antes e bom para ambas as partes. E é uma prática antiga? O judiciário costuma já fazer há muito tempo esse tipo de audiência? É uma prática antiga que já vem sendo feita há alguns anos pelo judiciário. E em 2010 o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, instituiu uma resolução, a qual é a número 125 de novembro de 2010, em que uniformizou essa prática de audiências conciliatórias em todos os tribunais do país. De lá para cá, passou-se então a ter esses mutirões anuais em todos os tribunais do país, com essa ideia de conciliar é legal. É uma forma também de esvaziar um pouco essa demanda, esse inchaço de processo no judiciário. Um benefício para o judiciário desse tipo de audiência, como tu falou, é esvaziar um pouco o número de processos existentes no judiciário. Sem e sombra para a de população, além de ser um processo mais rápido, como tu me falou, tem outros benefícios que tu pode listar de uma audiência como essa? Então, uma audiência como essa, ela acaba trazendo alguns benefícios, vários benefícios até, digamos. Primeiro que é economia de tempo, economia de dinheiro, inclusive. A pessoa tendo a oportunidade de fazer uma audiência conciliatória, ela a partir de então deixa de ter gastos com documentos, com idas ao fórum inclusive, e quem sabe a economia de tempo de algo que ela espera ser resolvido em torno de 2, 3, 4 anos, ela consiga resolver em uma audiência, em uma tarde apenas, em um dia, algo que ela pudesse talvez esperar por anos, né? Então é uma forma de se acelerar um resultado. É uma audiência que pode ser boa para ambas as partes, pois o processo judicial, na verdade, corre-se o risco de, quando a pessoa ajuiza a demanda, ela sair como vencida, né, como perdedora nesse processo. E o objetivo da audiência conciliatória é justamente com que ambas as partes saiam satisfeitas com essa solução, que ambos tenham uma resposta efetiva do judiciário e que aquele acordo seja bom para ambas as partes. E é um serviço, tu falou na questão financeira, é porque a conciliatória ela é gratuita ou tem alguma taxa? Não tem taxa nenhuma. Basta, nesse tipo de mutirão que está sendo realizado, do dia 7 ao dia 14 de novembro, basta que a pessoa tenha um processo judicial. A partir do momento que ela tem esse processo judicial, basta que ela entre em contato com o núcleo de conciliação de sua cidade, ou ainda que ela se dirija ao cartório em que o seu processo tramita, para que ela possa solicitar a inclusão desse processo na pauta dessas audiências conciliatórias. Não há nenhum custo, muito pelo contrário. É uma forma até de se evitar custos ao longo do tempo que o processo acaba gerando para as partes. Alguma pessoa que esteja em casa que pensou já entrar com o processo por algum motivo, mas não entrou porque acha que vai gastar muito dinheiro, vai demorar muito tempo, ela já pode entrar solicitando uma audiência conciliatória ou não? O juiz que determina? Pode. Existe, na verdade, com a edição dessa resolução do CNJ, instituiu-se o pré-processo, que seria exatamente a solução de um conflito que estaria por ser ajuizado, né, um litígio que estaria por ser formado. Ele pode ser, através do núcleo de conciliação também, resolvido. Acontece o quê? A pessoa entrará em contato com o núcleo de conciliação e o núcleo de conciliação convidará a outra parte
para que ela possa, na mesma forma de uma audiência conciliatória, tentar chegar a um senso, a um acordo, para que não seja necessário o ajuizamento de uma demanda posterior. E todos os casos podem ser resolvidos numa audiência conciliatória? Então, a maioria dos casos podem ser resolvidos em audiência conciliatória. Todas aquelas ações envolvendo dívidas de banco, as ações envolvendo questões familiares, como pensão, guarda de menores. As únicas ações que fogem às audiências conciliatórias são aquelas audiências em que tem lei específica e que necessitam de um procedimento um pouco mais complexo, que seriam as audiências de Maria da Penha, violência contra a mulher e também os crimes hediondos, homicídios, todas aquele tipo de procedimento que tem um processo um pouco mais complexo, digamos. Os casos trabalhistas também podem ser resolvidos em audiências? Os casos trabalhistas também podem ser resolvidos em audiências, para que se possa ter alguma ideia ou algum contato com os processos trabalhistas. Seria interessante que as pessoas acessassem o site do CNJ e que lá elas acessassem o portal da Justiça do Trabalho, onde ela vai ter essas informações a respeito dos processos trabalhistas, já que eles são processos à parte da Justiça Estadual, né? E para o cidadão que tem um perfil, já tem um caso no judiciário, qual é o procedimento que ele deve ter, Leonardo, para começar a solicitar uma audiência conciliatória? Isso. Para que ele possa solicitar uma audiência conciliatória, como eu disse, seria interessante que ele entrasse em contato com o núcleo de conciliação. O telefone é 3287-2937, ele é um núcleo do Tribunal de Justiça. Então esse núcleo ele vai tomar as providências necessárias para que possa ser agendada essa audiência, ou ainda que a parte que tenha um processo judicial entre em contato com um cartório onde tramita esse processo judicial na sua vara e que lá ele solicite o agendamento dessa audiência conciliatória, pois o cartório vai ter que providenciar os trâmites também para que a outra parte seja intimada e, caso haja interesse, para que ela compareça nessa audiência conciliatória. Tá certo. E para o Poder Judiciário, esse tipo de audiência, ela também, além do tempo, como tu falou, diminui os processos que estão parados no Judiciário, a questão financeira também para o Judiciário reduz os gastos em relação a uma audiência que a gente, digamos, que é mais habitual, mais tradicional? Sem sombra de dúvidas, porque essa audiência conciliatória, ela tem o objetivo de interromper, de dar fim nesse processo, ou seja, está se economizando tempo, está se economizando condução de oficial de justiça, custas de contadoria e, porventura, outras diligências que tenham que ser recolhidas com o andamento desse processo. Alguns processos mais simples não haveriam necessidade de tantas despesas, mas alguns processos mais complexos que demandem a produção de provas, certamente estaria se fazendo uma economia para o Estado, inclusive, né? E o resultado dessas audiências conciliatórias? O que tu pode dizer para a gente? Há uma satisfação por parte envolvidas com... Então, a satisfação há, né? A partir do momento que as pessoas procuram esse tipo de audiência, elas realmente têm a vontade de dar fim a esse processo, digamos assim. Quando as pessoas pretendem compor um acordo, é justamente para que esse processo tenha um fim. E, sendo bom para ambas as partes, eu acredito que a sociedade num todo venha cada vez mais buscar esse tipo de solução, de pacificação de conflitos, até mesmo extrajudicial, para que não se procure o judiciário para causas tão pequenas ou até pouco complexas, e para que elas possam ter uma resposta muito mais rápida do judiciário e uma celeridade e, digamos assim, uma qualidade de vida melhor até, já que essas questões judiciais acabam compreendendo angústias, anseios nas pessoas que aguardam uma solução desses litígios. Certo. E o profissional que participa de uma audiência conciliatória, quais são os profissionais? Então, quem conduz a audiência conciliatória é um conciliador, não é um juiz de direito, é um conciliador totalmente preparado para conduzir a audiência. O conciliador ele não vai impor nada às partes, muito pelo contrário, ele vai tentar conduzir essa audiência da melhor maneira possível para que elas cheguem a um consenso, sempre auxiliando, é claro, para que o resultado dessa ação seja satisfatório para ambas as partes.
Mas, como eu disse, não é imposto nada. É simplesmente uma conversa em que um conciliador disponibilizado e preparado pelo tribunal conduz a audiência para que se tenha um resultado efetivo. Bom, o Leonardo passou aqui as principais dicas, né, os principais trâmites de um processo de uma audiência conciliatória. E está ocorrendo o mutirão até o dia 14 de novembro em todo o país. É uma realização do Conselho Nacional de Justiça que anualmente realiza esse mutirão. E aqui em São José vai acontecer quando, Leonardo? Então, esse mutirão de audiência, de conciliação, ele está ocorrendo do dia 7 de novembro até o dia 14 de novembro. E qual é o local? Essas audiências referentes aos processos judiciais estaduais, no âmbito estadual, ocorrem no Fórum de São José, ao lado do Shopping Itaguaçu, o antigo prédio da Prefeitura Municipal de São José. É só chegar lá no horário de atendimento, que é o comercial, e... Exatamente, o horário de funcionamento do fórum, né, do Poder Judiciário no todo é do meio-dia até as 19 horas. Tá certo. Bom, e lembrando também que, claro, tem esse evento que é realizado anualmente, que é o mutirão, mas as audiências conciliatórias podem ser realizadas durante o ano inteiro, é só procurar o fórum. Sem sombra de dúvidas, podem ser realizadas a qualquer tempo. Tá certo. Bom, a gente está finalizando o programa. Eu gostaria que tu deixasse, então, uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a importância de uma audiência conciliatória. Bom, em nome do tribunal, eu gostaria de pedir que as pessoas que têm processos judiciais em que não envolvam crime contra a vida, em que não envolvam Maria da Penha, que sejam demandas menos complexas e que aguardam desde algum tempo a solução desses litígios, que venham a participar dessa semana do mutirão de conciliação, para que a gente possa dar uma resposta cada vez mais efetiva para a sociedade e para que elas possam pôr um fim num processo que acaba causando alguns transtornos na vida dessas pessoas. No site do Conselho Nacional de Justiça tem mais informações do quais são os casos que tu pode realizar audiência conciliatória e também os procedimentos que o cidadão deve realizar. O site é o www.cnj.jus.br. E aqui o TJ de Santa Catarina também tem um telefone disponibilizado, que é o Núcleo da Conciliação, que você pode se informar. 3287-2937. TV Câmara Entrevista termina aqui, lembrando que o mutirão vai até o dia 14 de novembro, é só procurar o fórum aqui em São José. Até o próximo programa.